estudantes, demais funcionários desta instituição do Colégio Estadual Arnaldo de Oliveira, por nos concederem esse espaço e participar conosco desta homenagem significante. Neste momento, eu convido a diretora Adriana com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Bem, eu vou iniciar minha fala fazendo uma saudação a toda a família Oliveira que se faz presente aqui nesse momento. Então, na pessoa do prefeito Arnaldo, eu faço a minha saudação a toda a família Oliveira. Saúdo também ao professor Ronaldo, secretário de Educação do município, e a equipe da secretaria, sempre parceiros que juntos planejamos esse momento. Faço a minha saudação também aos estudantes, professores do Colégio Municipal, que também estão aqui conosco, aos estudantes, professores, servidores dessa instituição. Enfim, faço a minha saudação a todos os presentes, né? É um prazer, enquanto gestora dessa casa, né, que estejamos hoje aqui para realizarmos essa homenagem ao senhor Arnaldo, pelo seu centenário, né? Ele que, entre tantos feitos como político do município de Caém, né, não vou dizer que foi o maior, mas para nós da educação, teve a atitude, né, de criar o que hoje temos aqui, que é o Colégio Arnaldo de Oliveira, né? Então, é um prazer, enquanto gestora do Arnaldo, repito mais uma vez, que hoje nós possamos fazer parte dessa homenagem, né? Homenagem muito merecida pelo seu centenário. Sejam todos e todas muito bem-vindos e que possamos ter um momento aqui em que possamos conhecer um pouco mais e também homenagear ao senhor Arnaldo. É um prazer tê-los aqui. Que tenhamos todos um bom dia. Neste momento, convidamos o nosso excelentíssimo prefeito Arnaldo de Oliveira com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, estudantes de Caém, da rede municipal, da rede estadual. Saudar a diretora, a professora Adriana, o secretário de Educação, professor Ronaldo, o ex-prefeito Laureano. Saudar a todos os professores, coordenadores, funcionários, tanto do município como do estado. Saudar a todos os meus parentes que fazem parte da família Oliveira, na pessoa de tio Zé, que é um dos mais antigos aqui presente. Hoje é um dia de centenário, né, do nosso velho pai, mas de alegria também, de comemorar, de ouvir um pouco da sua história. Eu quero saudar aqui a todos os vereadores presentes, na pessoa do presidente Gildo, ao padre, ao professor Lucas, essa pessoa que tem contribuído muito com a educação também do município de Caém, e ouvir as histórias de nosso pai, dos nossos ideais. Imagine vocês que um prefeito, há 60 anos atrás, que teve essa brilhante, né, ideia e brilhante visão de futuro, de ser um dos primeiros benfeitoria que trouxe para a sua terra, que foi a criação do colégio. Então, isso demonstra a visão que esse homem público tinha, né, a visão da educação, que a educação transforma as pessoas, a educação transforma o mundo, e foi dessa forma que ele tocou sua vida. Eu só queria dizer aos alunos, viu, pessoal, vamos prestar um pouquinho de atenção aí para esse aviso nosso. É importante que vocês saibam, né, do que está acontecendo no município de Caém na área da educação. Nós iremos, em agosto, inaugurar uma creche feita pelo governo do estado com a parceria da prefeitura em Várzea Queimada, uma comunidade quilombola, uma comunidade que até pouco tempo atrás era esquecida, e nós conseguimos, com a parceria também do MPA, estamos construindo uma creche para 120 crianças.
Imagine o salto qualitário de vida social, de vida educacional, que essas crianças vão ter daquela região que nunca foram assistidas, em ter de manhã o seu café, 10 horas a sua merenda, meio-dia o seu almoço, 3 horas a sua merenda, final da tarde a sua alimentação e volta para casa. Isso é inclusão social, isso é inclusão na educação, isso é olhar, né, para as pessoas menos favorecidas e que foram um pouco esquecidas. Então, a gente está muito alegre e também, acho que vocês já notaram a construção de um colégio tempo integral que o governo do estado está fazendo aqui no município de Jacobina, ou de Caém. Uma obra de 20 milhões de reais. Uma obra onde teremos um campus society com grama sintética, pista de atletismo, uma piscina semiolímpica, um ginásio de esporte, uma quadra coberta, um laboratório, biblioteca, um refeitório com cozinha industrial, 12 salas de aula climatizadas e o que é melhor, esse colégio será tempo integral, onde na parte da manhã ou da parte da tarde serão as aulas em sala de aulas e à tarde teremos atividade esportiva e curso técnico. Isso vai ser uma revolução na educação de todos nós. Vocês com certeza terão essa oportunidade. Acreditamos que para o ano já inauguramos esse colégio para que funcione já em 2024. Isso é um avanço do governo do estado, que foi do ex-governador Rui Costa e hoje nosso governador Jerônimo. Então, professora Diana, a nossa educação está de parabéns, professor Ronaldo, e vamos assim crescendo, caminhando para que a gente consiga realmente transformar a vida das pessoas, transformar a vida da juventude de Caém através da educação. Nosso muito obrigado. Muito obrigada ao prefeito Arnaldo pelas palavras. Nós queremos agradecer também ao professor Ronaldo, secretário de Educação, sua equipe, todos os funcionários e estudantes do Colégio Municipal Padre Alfredo Hasley, por participarem também desse lindo ato, que é muito importante para a história de Caém. A história de um povo é a marca do seu trabalho e de sua vida. Pensando nisso, o Colégio Estadual Arnaldo de Oliveira apresenta um poema que tem como tema Fazendo História. Esse poema foi criado por Emily Vitória e Andreina Caroline. As duas vão interpretar. Bom dia. Bom dia. Fazendo história. Uma história iremos lhes contar. Vamos de mãos dadas ao tempo viajar. Voltemos ao ano de 1933. Nasce Arnaldo de Oliveira, dia sublime e alegre. Homem simples e compromissado. Foi vaqueiro, comerciante e militou na área política. Eleito como primeiro prefeito de Caém, assumiu um compromisso com os cidadãos caenenses, elevando o pequeno município a um avanço significativo. Se estivesse em vida, ainda estaria fazendo história e comemoraríamos 100 anos de glória. Hoje nos resta apenas contar sua grande trajetória. Guardamos no coração grande admiração por sua benevolente contribuição. Arnaldo completou sua missão com tamanha honra. Vamos passar isso para a próxima geração? Que nossos filhos e netos tenham conhecimento de como surgiu essa querida região, onde este colégio se encontra, levando o nome de Arnaldo para todos os jovens e crianças. Essa foi uma singela homenagem a uma figura importante da nossa cidade, Arnaldo de Oliveira. Obrigada, meninas, que lindo. Parabéns, viu? Um debate ou mesmo uma conversa leve e ressignificante sobre a história da nossa cidade de Caém, versada na mesa redonda, traz para nossas memórias a importância do nosso território e da nossa gente.
constituinte de um legado inventariado. Convidamos para compor a mesa redonda o senhor João Nunes de Oliveira, filho do senhor Arnaldo de Oliveira, em memória. O professor e mestre, autor do livro Política, Influência e Poder, Lucas Santiago. O professor historiador Sidney dos Reis Pereira. O professor historiador, gestora desta instituição de ensino, Adriano Oliveira. O vereador sobrinho, neto do homenageado, senhor Arnaldo de Oliveira, bacharel em Direito Público, Pablo Diego Piauí. E para mediar a mesa redonda, convido o professor e mestre Emerson Cajado. Oi, oi. Bom dia a todos e todas. Oi, pode aumentar um pouquinho, mais um pouquinho? Ok. Vocês me ouvem bem, gente? Conseguem me ouvir agora? Ah, legal. Bom dia a todos e todas, mais uma vez. Meu nome é Emerson. Tenho o privilégio hoje de estar aqui mediando essa mesa com essas figuras que são tão importantes para a nossa cidade, desde o processo social, político e econômico, né? Então hoje a gente vai estar fazendo um bate-bola aqui com todos vocês. É uma mesa redonda, antes de mais nada, dizer que é um papo descontraído, um papo leve, e que ao final das nossas apresentações estaremos abrindo aqui para que todos vocês que tenham alguma dúvida ou possível intervenção, vocês possam estar fazendo, tá? Tive o privilégio de estudar nesse colégio, tá? Fiz o meu ensino fundamental e médio nessa instituição. Depois tive o privilégio também de voltar para lecionar nessa escola. E hoje estou aqui mais uma vez em um programa que vai contribuir novamente para o fortalecimento dos nossos saberes e dos nossos fazeres enquanto cidadãos caenenses, tá? Se falar do processo emancipatório de Caém, não faz sentido sem trazer a figura de Arnaldo de Oliveira, né? A pessoa que foi de grande importância, tanto no processo de constituição do projeto, que veio contribuir para que Caém viesse a ser desmembrado de Jacobina. Mas antes de tudo isso, não se faz sentido falar da pessoa Arnaldo. E para falar de Arnaldo enquanto pessoa, ninguém melhor do que o filho dele, para dizer quem foi Arnaldo. Porque antes de tudo ele foi um filho, foi um pai, foi um irmão, foi um colega. Antes de tudo isso, João, você que é filho de Arnaldo e que vivenciou muitos momentos, digo eu assim, alegres e também, né, tristes. Então, a primeira pergunta, assim, o questionamento, e eu vou estar me sentando aqui, é que você nos conte quem foi Arnaldo, como ele chegou aqui, como era essa relação de Arnaldo com os filhos, né? Você se debruçar um pouco disso, falar um pouco para a gente, porque talvez a juventude não conheça quem foi Arnaldo, né? Mesmo tendo toda essa importância aí para a formação da nossa cidade de Caém. Então você pode dizer um pouquinho sobre quem foi Arnaldo, seu pai? Bom dia a todos e a todas, todos os presentes. Arnaldo é filho de José Domingos de Oliveira e Laura Xavier de Oliveira. Nasceu no dia 31 de março de 1923. Teve 9 irmãos. Arnaldo I, Arnóbio, Arlindo, Armando, José Domingues
Aguinaldo e Arnoldo. Estudou até a segunda série primária. E duas mulheres, aliás, foram 9. Duas mulheres, Valdir e Valdete. Estudou até o segundo ano primário. Com 10 anos de idade, conversando com seu pai, que sempre dialogava, já pequeno, disse que não pretendia continuar estudando, que queria ser vaqueiro, queria um gibão e os apetrechos de vaqueiro, cuidando das criações que meu avô tinha. Então, Arnaldo foi um batalhador desde pequeno, ajudando na criação e educação de seus irmãos, que foram para a capital estudar, se formar, e ele no batente. Ele e Zé Domingues foram 2 baluartes. Com 17 anos, foi nomeado fiscal de rendas da prefeitura de Jacobina, e aí já meu avô era político, Zé Domingos, e ele entrou na vida política, pública. Mais tarde, sendo vereador por 2 vezes, casou-se com Dona Genivalda de Oliveira Nunes, teve 8 filhos, 7 estão vivos, e uma menina, Maria José, que viveu apenas 8 meses, faleceu. A vida de meu pai com a mãe era normal. Se gostavam muito, casaram-se em Miguel Calmon, tiveram os filhos, e Arnaldo se infiltrou na política, sendo vereador, presidente da Câmara. Antes de ser prefeito, de ser candidato e emancipar, conseguiu, na Comissão do Vale, o abastecimento de água de Caém, que foi feita uma barragem lá no Ribeirão. Conseguiu motor diesel com gerador, energia elétrica na sede em Gonçalo. E aí foi fazendo a sua vida política. O que fez Arnaldo? Fez sua vida pautada em amizade. Naquele tempo valia muito a amizade. E teve vários amigos, Avoni Murici, João Geraldo, Esmeraldo, em Gonçalo e outros mais, Manuel de Duda, Manuel Foguinho, Bruno Lopes, Zé Bispo, Feliciano em Bom Jardim, Quintiliano na Cajazeira e vários outros amigos. Zé Garcia na Jaqueira, em Gonçalo, Zé Inocêncio, Elias Bispo, Cirilo, José Angelim, João Ferreira Matos, José Freitas de Andrade e Dizinho. Eu estou falando isso na primeira eleição dele. José Teodoro em Piabas, Dominguinhos em Baraúnas, Josias, enfim, vários amigos. Construiu essa amizade e apresentou em 61 o projeto de emancipação de Caém. Muita dificuldade. Os políticos antigos de Jacobina não queriam a emancipação de Caém, como contam os historiadores aqui, Lucas e Didi, e no próprio livro dele, mas foi uma luta. Conseguiu, fez uma campanha memorável, ele sendo candidato ao primeiro prefeito, contra Belisário Murici de Freitas, aonde ele conseguiu se eleger. Depois do resultado, se abraçaram e ficaram juntos e amigos a vida toda. Arnaldo foi um pai, eu fico até meio constrangido em dizer, mas foi um pai democrático. Ele conversava com a gente, todos os filhos, e naquele tempo
eu era um pouco assanhadozinho e fugia à noite para as festas, e ele fez uns quartinhos do lado. Aí me chamou: João, olha, eu ficar abrindo a porta de madrugada para você entrar, eu vou fazer esses quartinhos aqui, com esse portão, você já chega da sua festa, da sua farra e entra. E era assim. E eu não quis estudar, quis entrar na política também cedo, fui vereador cedo, mas meu pai, como irmão, eu acredito que foi um irmão exemplar também. E, enfim, isso aí, Arnaldo. Fez um ciclo de amizade muito grande, tanto aqui como na região. Ele tinha amigos grandíssimos na região. Jonas Carvalho, Mirangaba, Flori Magalhães e Serrolândia. Na região toda ele tinha as amizades. Pedro Teodoro, Zé Queiroz em Capim Grosso e vários amigos dele. Inclusive Jacobina, Chico Rocha, Reinaldo Jacobina, Orlando Oliveira Pires, Florisvaldo Barberino, enfim, Edivaldo Valois. Em saúde, teve uma amizade com Edgar Pereira, que foi deputado federal. Enfim, a história política de Arnaldo, e eu gostaria que também fosse provocado para ver, que a gente não lembra de tudo assim, de primeira mão. Na verdade, assim, tudo isso que João fala, a gente percebe que é muito importante, sobretudo quando ele destaca as amizades. Porque é esse ciclo que vai fortalecer lá em 61, de fato, Caém conseguir a sua emancipação. Porque se fosse uma pessoa isolada, de fato, seria muito mais difícil. Né? Então ele tinha apoio. Fico feliz quando fala de Quintiliano é meu bisavô. Mas, enfim, eu tenho uma pergunta, na verdade, a respeito do seu pai, que a gente sabe que é uma pessoa culta. Ele era uma pessoa culta, que lia bastante. Né? E ele, na verdade, tinha consigo, na sua memória, muito do que Caém precisou executar, passar dos processos consigo. Caém, hoje a gente não tem uma fonte de pesquisa no município, é um local carente de recursos que a gente possa investigar com mais profundidade por meio de documentos pautáveis, né, palpáveis. A gente tem muita história oral, que também é uma fonte válida, mas o seu pai era uma pessoa muito culta, a gente sabe que lia bastante. Lucas, que é historiador, teve a oportunidade de dialogar por algumas vezes com o seu pai. E a gente sabe que hoje, né, apesar de estarmos aqui numa mesa redonda, trocando informações por meio da fala, com seu pai isso não era tão comum. Ele era muito apegado à cultura da escrita. Né? Então, se de repente uma provocação fosse feita, fosse preciso fazer a ele, essa provocação ela deveria, pelo que a história nos conta e pelo pouco que a gente vive, eu ainda alcancei seu pai em vida, me recordo de momentos tais quais o velório do seu pai, para mim foi um velório marcante, porque o cortejo foi diferente, teve uma outra estrutura, né? Mas a pergunta é nesse sentido: essa relação de diálogo do seu pai com as pessoas por meio da escrita, como é que era isso? Né? Outro dia, ouvindo o Arnaldo, que é o prefeito, falar, até hoje você se encontra, né, na casa dele, a máquina de datilografar que ele utilizava. Tem como você relatar um pouco dessa relação? Você também, Lucas, como foi que ocorreu esse processo de investigação? Se você escrevia, como era o retorno, em quanto tempo, como que era isso? Bem, meu pai, ele tinha uma caligrafia extraordinária. Lia muito, lia vários livros e tudo dele era anotado. Ele tinha as agendas dele, tudo era anotado, entendeu? E a facilidade dele, política, com o pessoal, com os amigos, relações, era notório. Ele era muito desenvolvido, uma pessoa dada, fazia amizade fácil, entendeu? E
ele era, como se chamava, era letrado. Lia muito, escrevia muito, fazia conta, entendeu? E o legado dele está aí na história escrita por Lucas e por ele próprio. Historiador Didi também, que teve a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, e Arnaldo sempre era solícito para contar a história dele. Está aí Lucas e Didi, que pode dizer. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, gente? Como professor, João é professor, mas é impossível um professor falar sentado. É impossível. Então, quero agradecer a Adriana, enquanto gestora, agradecer os professores, que eu conheço alguns professores, outros com cara de meninos aqui. Dizer que eu sou pai de Thalita Daniele, a menina mais bonita desse colégio. Está ali atrás. Aplausos para a Thalita, por favor. É um prazer. Tá, aluna do primeiro ano. E é uma honra tê-la como estudante aqui nessa escola, porque as invejosas começam a se manifestar, né? Eu atuo numa empresa que atende 8.000 escolas e colégios na Bahia e Sergipe. E, para mim, saber como está o colégio estadual, o colégio Arnaldo de Oliveira, que outrora era normal e agora não é mais normal, eu pergunto para a Thalita como é que está o trabalho, o estudo dela aqui nessa escola. E, para mim, é uma satisfação dizer que Adriana, equipe de coordenadores, professores, os quais eu já tive a oportunidade de trabalhar nos REDAS e nos PSTs da vida, eu tenho um prazer de dizer que vocês estão no caminho certo. E aí, voltando ao trabalho de Arnaldo, foi interessante porque, quando eu estava terminando a graduação, tínhamos que fazer uma dissertação, uma monografia. Meu amigo Gervásio está aqui e foi meu colega de faculdade também, e nós dois soubemos enrolar muito bem os nossos professores, que é a especialidade de um estudante, é saber enrolar um professor. E aí, quando nós tínhamos que construir uma monografia, eu pensei na história política de Caém. E, de fato, eu gosto muito da política e gosto muito dessas relações e desconfiava. E aí eu quero dizer a vocês, estudantes, que se você é uma pessoa desconfiada, faça faculdade de História, porque você vai continuar sendo mais desconfiado ainda mais. E eu desconfiava do fato de que, ouvindo muito Didi Sidney dos Reis Pereira, que outrora foi secretário de Educação, e foi olhando para ele que eu me inspirei, e olhando para a professora Marlúcia Ribeiro Sobrinho, olhando para essas duas pessoas que eu me inspirei em estudar História, eu desconfiava que Caém não tinha condição nenhuma de ser cidade, ou seja, se emancipar. E eu falei, puxa vida, como é que então uma cidade pobre, uma cidade que na época, e até hoje é ainda uma cidade com muitas dificuldades do ponto de vista econômico, se tornou cidade e emancipou-se? E aí eu fui buscar quem? Arnaldo de Oliveira, que é o cara responsável por transformar esse distrito, essa vila, em cidade, em emancipar. E aí, assim, só para a gente voltar ao início da pergunta, Arnaldo não dava entrevista, ele não aceitava gravação. E eu estranhei, por quê? Porque na faculdade de História, na Universidade do Estado da Bahia, nós tínhamos um estudo de que a história oral tem uma importância tão grande, ou tão maior, tão forte, tão potente, do ponto de vista da historiografia brasileira, que a história escrita. Então eu estranhei. Na primeira entrevista, Arnaldo disse, olha, você, muito bem, prazer te conhecer, mas eu quero que você elabore essas perguntas digitadas, mande para mim, e depois eu lhe respondo. Eu falei, filho da mãe, que homem é esse? Que homem pragmático? Mas não, queridos. Nós temos que entender que as pessoas têm seu tempo. E Arnaldo, ele é um homem do seu tempo. E daquele tempo, e Laureano também era um desses, que tinha essa dificuldade, não era dificuldade, é porque o homem daquele tempo, ele era um homem que trabalhava com a história escrita, porque se acreditava que a verdadeira história era aquela dos documentos.
Então, Arnaldo me respondeu muitas e muitas perguntas, só que aí eu me aproveitei da amizade com o Arnaldinho e com os amigos e fiz algumas entrevistas com o Arnaldo que não pude gravar. E, obviamente, que quando nós construímos nosso material da monografia, eu utilizei o que ele respondeu de forma escrita, o que ele escreveu no seu livro, e também as impressões que, como estudante, como historiador, eu posso ter. Então, eu construí no nosso livreto impressões de quem foi seu Arnaldo. Por exemplo, eu estava discutindo com o Emerson há poucos instantes. Arnaldo conta que, na trama para que Caém não fosse emancipado, ele conta que o documento sumiu. Mas quem me prova que esse documento sumiu? Como é que eu sei que esse documento sumiu? Eu tive que olhar nos olhos de seu Arnaldo e fazer perguntas do ponto de vista de professor para entender o que significava esse documento sumiu. Sabe por quê, adolescentes, estudantes? Na política, os documentos desaparecem mesmo. E Arnaldo estava querendo me dizer que havia por trás daquele documento que sumiu, que emanciparia Caém lá em Salvador, havia por trás daquilo um interesse muito forte em Caém não se tornar município, pelo fato de que, uma vez isso acontecendo, o grande líder da política de Jacobina, que era o coronel Francisco Rocha Pires, teria sua força diminuída, haja vista que Arnaldo não apoiava Chico Rocha. Então, nós temos que começar a perceber, eu gostaria que os estudantes percebessem isso, porque tem 16 anos e já vota. Observem que na política existem as intenções e existem também as boas intenções. E, então, respondendo à pergunta do Emerson, Arnaldo era um homem pragmático, do ponto de vista de responder às perguntas de um pesquisador historiográfico. Mas, politicamente também, ele era um homem pragmático. O que era um homem pragmático? Não era um homem ausente da flexibilidade, mas era um homem que tratava com seus pares sim, sim, não, não. Um sim maldito para Arnaldo era traição. E o que o político mais odeia, adolescentes, vocês que vivem nas relações interpessoais de rede social presencial, o que o ser humano mais odeia é ser traído. Então, Arnaldo ele era pragmático porque o processo de emancipação de política de Caém versava por trás dele muitas traições por parte de grandes políticos de Jacobina. Então, ele era pragmático na sua gestão, pragmático no processo, enfim. Aí a gente abre uma discussão aí, Emerson, para a gente pensar em quem era ele. Na verdade, assim, a gente vai tratar desses aspectos um pouco mais adiante, de como se deu essas dificuldades, desses documentos, logo mais. Mas é interessante essa fala da resposta que se dava às perguntas que eram feitas a Arnaldo, talvez até porque, imagino eu, Pablo, aqui agora, que ele preocupava, assim, no que dizia, por talvez ser alterado. E talvez ele escrevendo isso, não sei, João, você pode dizer isso melhor do que eu, ele escrevendo isso, deixando isso registrado em documento, no tempo dele, ele tinha uma segurança maior de que aquilo não era alterado, né? Mas a gente hoje consegue compreender, de fato, um pouco sobre quem foi Arnaldo, e para falar disso um pouco mais, a gente, João já citou isso, gente, que ele foi vereador muito cedo também, né? Muito cedo não. Ele foi vereador em Jacobina por 2 mandatos, inclusive presidente da Câmara. E hoje a gente tem aqui sobrinho, não é isso? Dele, que é Pablo. Quem pode dizer pra gente, Pablo, você enquanto vereador, que é hoje aqui em Caém, também ocupa uma cadeira na Câmara Legislativa aqui da cidade, você dizer pra gente como é que se deu um pouco do mandato do Arnaldo de Oliveira em Jacobina, porque esse mandato ele corroborou para que a gente conseguisse desagregar, separar Caém de Jacobina, não é isso? Então, alguns feitos aconteceram no mandato dele. Você pode relatar isso para a gente? Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa, os historiadores, professor Lucas, professor Sidney, a nossa anfitriã da manhã, diretora Adriana, diretora aqui do colégio, mediador Emerson, o ex-vereador, ex-vice-prefeito do município, João Oliveira, aqui falando um pouco do seu pai. Só me permita, Emerson e demais professores, agradecer pelo convite de estar participando aqui hoje, porque eu acredito que
além da homenagem, a qual considero justa e necessária, estamos aqui também fazendo história. Porque é impossível dissociar a história do município de Caém de Arnaldo de Oliveira. Assim como é impossível imaginarmos, daqui a alguns anos, estarmos, os nossos filhos e netos, discutindo história sem ter registrado, gravado ou comentado o que aqui estamos fazendo hoje. E se tivéssemos fazendo isso já há algum tempo, eu tenho certeza que o nosso município estava hoje munido de mais documentos probatórios, não só na oralidade, como documentos físicos, o que foi a história de Caém. E eu acho que é importante, nós como agentes políticos, administradores, professores, historiadores, temos sim a obrigação de não deixar a história do nosso município morrer. Porque estamos vendo diariamente pessoas já com a idade mais avançada, infelizmente, findando o seu tempo na terra. E daqui uns dias, nós vamos tentar resgatar muita coisa e não vamos encontrar mais pessoas que testemunharam de forma presencial ou pessoas como Arnaldo de Oliveira que preferiam escrever. E não era só preferir. A gente está falando de um tempo que não tinha telefone, não tinha celular, mal tinha televisão, os abastardos é que possuíam rádios. Então, a escrita era fundamental até para se mandar um recado. E tudo isso, hoje, é prova histórica. Então, eu acho que é importante, aqui está sendo gravado, e eu tenho certeza que daqui a alguns anos, esse material será de fundamental importância para outras discussões, porque vem o 100, mas também vem o 200. E, com relação à sua provocação, Emerson, inicio minha fala dizendo, e principalmente para os jovens, que, não somente aqueles que têm a idade de exercer o direito do voto, mas aqueles que já têm o discernimento de entender a importância da participação e de se buscar entender um pouco da política local, estadual e municipal. A importância de um vereador. Muitas vezes nós falamos de prefeitos, deputados, governadores, presidentes da República e esquecemos do legislador local, que é a mesma coisa de um deputado, mas a nível municipal. O Caém tinha 2 representantes. Quando eu digo Caém, não é o Caém nosso de hoje, município, ente federativo, não. É o Caém distrito. O Caém que, para se conseguir qualquer coisa, tinha que pedir autorização em Jacobina. Mas não é essa Jacobina 26 quilômetros de estrada asfaltada, não. É uma Jacobina mais distante, que só ia de animal, e que se para conseguir uma simples audiência com o prefeito, tinha que se passar 2, 3 dias para ir lá e voltar. Essa é a Jacobina, essa é a dificuldade da época. E Arnaldo de Oliveira era um dos 2 representantes do distrito de Caém. Eleito a primeira vez, chegou a ser presidente da Câmara, para que vocês comecem a ter noção do quão altruísta ele era, porque Jacobina era uma cidade diferente de hoje, que tinha um deputado estadual de 5 ou 6 mandatos, que era reconhecido a nível estadual, outros até, que não só Chico Rocha, mas tinham outros, e era reduto eleitoral de políticos importantes. A gente hoje vê aqui Praça Manuel Novaes, e muitas vezes a gente não sabe nem quem foi, o que representou, quem era. Então, Jacobina tinha, se eu não me engano, era a 7ª ou 8ª economia do estado da Bahia. E Jacobina tinha essa importância, e Caém era distrito. E vocês imaginam um vereador de um distrito chegar, tudo bem, era eleito aqui para ser vereador, mas a partir do momento que chegou lá, foi eleito lá pelos seus pares para ser presidente da Câmara. E o que muitos não sabem, que no momento que ele esteve como presidente da Câmara, ele chegou a ser prefeito de Jacobina. Arnaldo de Oliveira chegou a ser prefeito do município de Jacobina
enquanto esteve à frente, porque antigamente não tinha o cargo de vice-prefeito, era prefeito e vereadores. E, na linha sucessória, quem assumia a gestão, caso o prefeito, e naquela época o prefeito Orlando Oliveira Pires teve que se licenciar, quem assumia a prefeitura era o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara era Arnaldo. Mais uma vez se elegeu vereador, se reelegeu, mais uma vez tornou-se presidente da Câmara. Só que, nesse momento, Arnaldo não era mais uma liderança política de Caém. Arnaldo já era uma liderança política de todo o município de Jacobina. E quando ele apresentou o projeto de resolução número 001, em 1961, ele ali, eu acredito, não sei se os irmãos dele aqui presentes, Arnoldo, José Domingos, não digo nem tanto o João, que ainda era mais jovem, que ele deve ter pensado com ele. O Caém já vinha se desenvolvendo de forma financeira, comercial, já tinham-se aqui algumas empresas de manufaturamento, mas ele deve ter pensado com ele, a minha cartada é essa. O povo está querendo, porque sem também a vontade popular era difícil. Para que ele levasse esse projeto, ele reuniu as lideranças políticas de Caém, que deram o aval. Ele deve ter pensado que ou eu cresço politicamente com isso, ou então os grandes da política de Caém, como Chico Rocha, Manuel Novaes e demais, dão um jeito de me tirar da política. E como vai aqui ser dito lá na frente, diversos empecilhos foram colocados em seu caminho. Mas aí temos que reconhecer que um vereador de distrito, que estudou até a 2ª série fundamental, acima de tudo, ele tinha um amor pela terra dele, mas tinha coragem. E muitas vezes é o que a gente vê por aí afora que falta na classe política do nosso município. Mas na frente a gente pode contribuir com alguma coisa. Mas a importância do vereador, e dele como vereador, que foi, em Jacobina ele comprou diversas brigas como vereador de Caém, e a gente, ao longo do dia, vai falar mais sobre isso, só para que fique claro aqui, que todos tenham conhecimento, está no livro dele, no livro de Lucas, o sistema de abastecimento de água de Jacobina, agradeça a Arnaldo de Oliveira, que contra o prefeito, era oposição ao prefeito, disse que não concordaria em votar contra uma obra como essa pelo simples fato político. Porque, deixando de ter o sistema de abastecimento, quem perdia não era o prefeito, era o povo. Então, daí você começa a enxergar a consciência política e administrativa que o mesmo tinha. Certo. Oi. É muito importante a fala de Pablo, porque ela começa a trazer alguns elementos de como Caém começa a se formar, né? É importante a gente destacar que Caém começa a ser povoado muito em função da linha férrea. Quando eu me refiro a Caém, a gente está tratando da sede, né? Então a gente tinha esse ramal que ligava Senhor do Bonfim aqui a Jacobina, e primeiro o trecho passava por Caém. Então, quando você relata do comércio, dos comerciantes locais, que ele recorreu a essas pessoas para saber do apoio, é importante se destacar isso, que Caém se forma a partir da ferrovia. Com a passagem da ferrovia aqui, muitas pessoas acabavam instaurando-se nessas localidades. E é bem destacado, né, que o território do que hoje é Caém, haviam duas lideranças. Então a gente retrata aí, na verdade, o Arnaldo de Oliveira e também o José Teodoro Neto. Para quem é de Gonçalo, a professora Adriana e tem algumas outras pessoas também aqui da comunidade que são de Gonçalo, sabem que foi uma pessoa importante também nesse processo de constituição do que hoje é Caém. E nesse sentido, Didi, você quanto pesquisador, porque a gente imagine só, havia um projeto de lei, é bom que se diga isso, Pablo já cita, 001 de 1961, foi o primeiro projeto, do ano de 1961, que leva, viu gente, que leva à Câmara o que hoje é o território de Caém. Só que haviam tensões, vocês imaginam, se vocês tinham duas lideranças
dentro desse território sendo provocado para emancipar. Você tinha Caém e tem hoje a Vila de Gonçalo, que é o distrito de Gonçalo. Você tinha nesse processo, Pablo, muito possivelmente tensões, porque cada um desses dois indivíduos, a qual a gente se refere, tanto Teodoro Neto quanto Arnaldo, tinham as suas pretensões. E como é que se dava isso? Como é que esse movimento, Sidney, professor Didi, acontecia na sede e no interior do município? Porque havia uma tensão. Concordam comigo ou não? Você pode dizer um pouco para a gente a respeito disso? Bom dia a todos. Vou me levantar aqui para ficar melhor. Quero aqui agradecer a professora Adriana, todos da mesa, a família Oliveira aqui presente, por essa oportunidade. Eu acredito que da mesa aqui eu devo ser o que menos saiba assim, sobre fatos históricos sobre Arnaldo, porque o que eu sei eu bebi na fonte de Lucas e das próprias conversas com Arnaldo. Bem, Emerson, para ir em sua pergunta, já que nós estamos atrasados, e é interessante beber nessa fonte do que foi a trajetória política de Arnaldo. Você falou aí do Caém do início. Caém teve 2 ciclos interessantes de crescimento até se criar o discurso da emancipação, que, como disse Lucas, e o próprio Arnaldo já me disse, que Arnaldo gostava mesmo de escrever, mas lá no curral, teve um tempo que eu comprei leite a ele, eu aproveitava quando a gente estava lá, e lá ele soltava o verbo. Historiador, aqui tem vários, sabe como é isso, nós vamos aproveitando desses instantes de amizade e de convivência para começar a pegar algumas coisas. O Caém teve 2 ciclos de desenvolvimento. O primeiro foi quando a implantação da linha férrea, Caém ficou como fim de linha. O trem não chega a Jacobina, certo? O trem vai ter o fim de linha aqui no então Fazenda Umbuzeiro. Eu nunca achei em documento assim, Sítio Papagaio, a não ser no livro de Arnóbio. Aí a gente usa, que está lá documentado. Tinha Umbuzeiro e o Caém de baixo, e aqui era o fim de linha. E nesse inteirinho, de 18 a 22, pelo alto custo que foi a construção, tanto da subida da Ladeira Grande para chegar a Jacobina, dos aterros e do pontilhão de Jacobina, que só vai ser construído em 1922, isso a gente vai ver nos jornais de Jacobina, o clamor dos comerciantes e dos políticos, porque a linha férrea não chegava até Jacobina, e do prejuízo que Jacobina teve. Aí eu falo como Pablo, é uma Jacobina mais distante, porque o comércio passou a ser feito com os tropeiros. Nesse inteirinho, chega uma loja de Senhor do Bonfim para fazer comércio aqui, não é? Nesse inteirinho chega José Domingos, pai de Arnaldo, para fazer essa questão dos tropeiros, e vários outros comerciantes e famílias tradicionais, brasileiros, Muricis, os Guedes e Souza, né, para fazer esse comércio. Então, foi uma época em que o Caém desenvolveu muito. O trem parava aqui e os tropeiros levavam a mercadoria até Jacobina. Como os comerciantes de Jacobina também, para irem a Senhor do Bonfim ou a Salvador, vinham até aqui. Então, o Caém teve o seu primeiro ciclo de desenvolvimento, certo? Depois, com a inauguração do pontilhão, aquele pontilhão que é lá hoje, ele tentou ser feito de madeira, ele tentou ser feito em outro lugar, mas não deu espaço. O doutor Henri de Brutelis, que tinha sido demitido pela Chemin de Fer, que foi uma empresa que fez a linha férrea, retornou para fazer os pontilhões. E aqui em Bom Jardim também, ontem eu até mostrei a dela, Lúcia, que tem muitos aterros, certo? Foi um gasto enorme. Só vai ter outro ciclo de desenvolvimento quando de Brutelis retorna em 36, para explorar o manganês no esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial. Aí o Caém vai ter outro boom de desenvolvimento. Mas o que a gente quer chegar com a participação política de Arnaldo é que ele, já tinha, como o Pablo disse aqui, sido 2 vezes vereador, vai fazer toda essa questão da emancipação política de Caém. Se o Caém
está com o discurso de emancipação, para fazer esse território, vai ter que se buscar Gonçalo, Piabas, a fazenda Baraúnas, ainda não tinha um povoamento de Baraúnas, certo? Para que consiga a população. E aí, Lucas, Arnaldo sabia disso. Ele já me disse que não tinha, o Caém não tinha essa capacidade para ser cidade, porque era uma rua extensa ao longo da linha férrea, onde as casas mais antigas, não tinha o número de pessoas, mas aí no projeto de lei vai colocar as pessoas de Pedras Altas, por isso que Chico Rocha vai usar desse argumento, vou emancipar Pedras Altas, vou emancipar Itapepu, uma emenda que aí retirava essa população, certo? Mas o que se faz o desenvolvimento e a busca de ser cidade é a força política. O engenheiro dessa obra aqui parou um dia ali no Ponto do Queijo e me disse, rapaz, como é que essa cidade tão pequena vai ter um colégio desse? É força política. Como é que o Gonçalo vai asfaltar? É força política. Então, a força política, a astúcia e as relações, Lucas, né? Arnaldo tinha suas relações. E aí, já respondendo essa questão de Caém e Gonçalo, o Caém vai fazer Arnaldo 2 vezes prefeito, a sede, e o Gonçalo vai fazer José Freitas 2 vezes prefeito, porque começa a dualidade política do poder, certo? Arnaldo era representante daqui do Caém, assim como Loló era o representante do Gonçalo. E essas duas forças políticas, claro, vão se juntar para emancipar, mas qual era a intenção deles? Era administrarem o Caém. Vamos pensar no discurso antes da emancipação. Antes da emancipação. As dificuldades que tinha de estrada, que tinha de posto de saúde, que tinha de escola no Caém. Arnaldo levava para lá, era ouvido? Não. Qual é o discurso que ele começa a construir? Se a gente emancipar, se a gente virar cidade, a gente faz a escola e faz o posto de saúde e vai cuidar das estradas. E a questão dos fazendeiros. Então, esse é o discurso para emancipar. É o progresso chegar, certo? E a primeira coisa que Arnaldo vai fazer quando ele entra na prefeitura é abrir o posto de saúde, que era Nessi Novaes, em nome da mulher do deputado, certo? Ele vai abrir o posto de saúde porque esse era o discurso para emancipar. E ele vai criar o colégio, porque esse era também uma dos baluartes. Aí eu estava mostrando a João Oliveira esse dia o convite da primeira turma que se formou aqui no Arnaldo Oliveira, em 1967. Só de Caldeirão Grande tinham 5. De Jacobina tinham 2. Porque vieram para onde? Para estudar no colégio de Caém. E aí vocês vão ver depois os professores que tinham... Isso vai dar ao Caém um sentido em ser cidade. E esse sentido em ser cidade para Arnaldo era cuidar da estrada, era cuidar até da... Ele gostava muito de dizer que no tempo dele a rua Castro Alves tinha calçada dessa altura, tal. E ele vai implementando logo, vamos fazer uma requalificação dessa avenida. Sim, só um momento. O dono de um Corolla Cross, que está aqui na frente do colégio, por gentileza, fazer a retirada, porque está precisando trazer merenda escolar. Pode seguir. Então, esse é o discurso da emancipação, que o Caém vai ter progresso, e teve. Quanto a Loló, em Gonçalo e Arnaldo aqui, a dualidade política já começa desde aí, desde a luta da emancipação, depois, quando vai se juntar os eleitores que o Caém tinha, e junta Gonçalo e Piabas, vai ver uma disputa política interessante, que vai fazer José Freitas ser o segundo prefeito. Arnaldo depois volta para o mandato tampão, José Freitas volta para ser novamente prefeito, porque a população daqui, da Caatinga, eram, vamos dizer assim, mais ou menos metade, que decidia a eleição. E Arnaldo vai ter o seu ciclo de amizade lá em Gonçalo, que era interessante, Pablo, como foi construída a política lá, eu estava dizendo, nessa primeira eleição. De um lado tinha José Teodoro Neto, que era o Loló, comerciante lá, em Gonçalo. Tinha Laureano, na primeira eleição, votou em Belisário Muricy de Freitas, certo? Tinha Argileu,
tinha Totti Alencar, pai de Cacá de Moema, certo? Tinha aí o Delbrando Alvicente, o professor Delbrando, que eram adversários de Arnaldo, votaram em Belisário Muricy de Freitas. E tinha a turma de Arnaldo, e aí a gente entra nessa questão de pragmatismo político, de Sabino, que é avô de Silmar, de Mestre Elias, certo? De José Freitas de Andrade, de Zinho, que foi vereador do lado de Arnaldo, que eram essa questão de Arnaldo tratá-los como seus, sempre presente, sempre apoiando. O adversário era adversário, mas os seus ele tratava com isso, e era cada vez mais crescer esse grupo político para fazer... O que ele queria mais era o Caém se desenvolver, na parte, principalmente, de estrutura. Tá, okay. A gente percebe que as tensões elas foram controladas por conta desse elo que havia entre a liderança que o então Arnaldo exercia com esses colegas, esses companheiros de território, né? Eu vou também me levantar um pouco, porque assim, tem algumas coisas que são importantes de serem destacadas. Nós comemoramos o aniversário da cidade de Caém em 8 de abril, é isso? A gente comemora o aniversário de Caém em 8 de abril. Tanto é que esse evento que acontece hoje é o início de uma semana que a gente vai acabar culminando em um evento no dia 8 de abril, por ser essa semana que se introduz de fato o 8 de abril. Nós temos alguns eventos que é importante a gente colocar na nossa cachola, sobretudo vocês que são estudantes. Porque eu, enquanto estudante, também fui muito provocativo comigo mesmo, né? Sobretudo de entender a minha história. E sei que o tempo está longo, mas uma coisa que eu quero falar para vocês é que eu sempre gostei de ouvir as histórias dos mais velhos. Eu sempre me sentei com a minha avó, por exemplo, para ouvir a história da família. Porque, para mim, é importante saber de onde eu vim, quem foram meus antepassados, como que se foi constituído essa árvore genealógica, né? E também sempre me provocou entender como é que Caém foi fundado, como é que se originou Caém, quais foram os aspectos, porque é a nossa história que vai fazer com que a nossa memória e os nossos elementos continuem sendo perpetuados, sendo repassados, né? E aí já dizia que um povo sem memória é um povo sem história, e vice-versa. Sem história é um povo sem memória. É o que nos vai dar memória no futuro, é lembrar desses aspectos. Então a gente tem o primeiro ato, que foi citado aqui em primeira mão por Pablo, que é o projeto de desvinculação de Caém, projeto 001 de 1961, tá? Isso é bom vocês colocarem na cachola, a gente entender que foi o primeiro ato. No dia 7 de abril de 1962, a gente tem um plebiscito. Por que tem esse plebiscito? O plebiscito é a consulta popular. Então, é buscado uma consulta popular para saber se de fato o povo tinha interesse ou não que Caém fosse desmembrado de Jacobina. Então, no dia 7 de abril acontece esse plebiscito, e no dia 12 de julho a gente tem a data que sanciona, na verdade, o projeto de lei que foi implementado lá no dia 1º, lá o projeto número 1 de 1961, lá na Câmara, para Salvador, exatamente. Aí a ideia é isso, Lucas se debruçar. Você consegue dizer um pouco desse processo? Porque a gente pode imaginar que a gente tem duas datas de aniversário, por assim dizer. O dia 8, que se comemora um dia depois da emancipação, e a data do projeto. É nesse sentido que a gente vai ouvir. É uma coisa que a gente condena, né? História olhando pelas datas. 12 de julho de 1962. Foi sancionada a lei lá em Salvador de que Caém se tornaria município. Caém se desmembra de Jacobina. Foi aprovado. Nós vamos ter um outro momento nessa história da emancipação política, que é a implantação da primeira Câmara de Vereadores e da Prefeitura do município de Caém. E 8 de abril, na verdade, é a festa de emancipação política. 8 de abril nós comemoramos o desfile, as comemorações, que segundo o seu Arnaldo, e até Didi entrevistou também o seu Belisário Muricy, que foram os dois primeiros candidatos, né, seu Louro? Um concorrendo contra o outro, mas era uma concorrência que não havia briga. Na verdade, eles concorreram porque tinha que ter dois concorrentes. Segundo o seu Arnaldo, a vitória da primeira eleição
foi comemorada pelos dois partidos políticos, porque não se comemorava a vitória de Arnaldo, prefeito de Caém, na primeira eleição. Se comemorava, dia 8 de abril, a emancipação de Caém. Realmente, hoje, nós estamos, entre aspas, livres dos cabrestos e dos caprichos da gestão de Jacobina. Agora nós temos liberdade. Liberdade para quê? Para escolhermos os nossos novos vereadores, que foi fundada a primeira Câmara de Vereadores. Liberdade para lutarmos por mais recursos para a nossa região. Lembrando que nós estamos tratando de um período agrário. 1955 até 61, quem governou o Brasil foi um presidente chamado Juscelino Kubitschek, considerado o maior presidente do ponto de vista de desenvolvimento econômico do Brasil, da história, JK. Mas o Caém era agrário. E 99,9% das pessoas que apoiavam Arnaldo ou Belisário eram agricultores ou fazendeiros. E, claro, comerciantes que trabalhavam aí na Praça Manuel Novaes até a Avenida a que eu moro, a Presidente Vargas, que era a única avenida de Caém, com exceção da Avenida do Colégio, esse colégio, que era lá, o Colégio Arnaldo de Oliveira. Então, acontece que o sonho desses dois não era vencer as eleições, e sim se tornar Caém emancipado. E aí você vai ter, o prefeito Arnaldo vai ter mais oportunidade em Salvador, porque uma coisa, colegas não, queridos estudantes, queridos professores, uma coisa naquela época, e hoje também acontece isso, uma coisa é um vereador chegar para um governador, conseguir despachar com um governador e pedir um recurso para o município. Lembramos que naquela época não existia a palavra políticas públicas. Naquela época existia políticas e politicagem, ou seja, quem mais se conectava, quem mais se comunicava, quem mais tinha grupo político, conseguia benefícios para a sua região. Só para vocês terem uma ideia, Arnaldo conta uma história que é a seguinte: ele diz que quando se foi inaugurar o sistema de energia elétrica em Jacobina, o deputado Francisco Rocha Pires, ele fazia menção a Manuel Novaes. Ou seja, havia um processo de hierarquia de que um deveria fazer menção ao outro, mesmo o outro não tendo feito parte daquela aquisição daquele recurso. Trocando em miúdos, queridos, deixa eu falar para vocês como é que funciona. Pablo é vereador hoje. Pablo consegue um recurso lá para Bom Jardim. Mesmo não tendo mãos de Arnaldinho, era natural que Pablo dissesse: quero aqui agradecer ao nosso prefeito Arnaldinho por ter lutado por essa obra. Ou seja, havia essa fidelidade de Chico Rocha com Manuel Novaes. Então, Arnaldo não tinha acesso a essas pessoas só como vereador. Era necessário que Caém fosse emancipado, era necessário que ele tivesse poder político de prefeito, uma Câmara, vereadores ao seu lado, para que Caém pudesse se destacar. Só para a gente entender o finalzinho de tudo isso, no período em que Arnaldo entra com o projeto de lei na Câmara de Vereadores em Jacobina, outros vereadores também entraram com o projeto de lei. Outros entraram para Itapeipu, entraram para Serrolândia, entraram para Catinga do Moura, ou seja, vários lugares tentaram ir na onda da emancipação. Somente Serrolândia e Caém conseguiram. Por quê? Como disse o professor Didi, força política. O que é que eu estou querendo dizer com isso, queridos estudantes? Quanto mais relacionamentos positivos vocês têm na vida de vocês, mais sucesso vocês terão e mais sucesso as pessoas que estão ao seu redor também terão. Tá bom? Lucas, só para fazer aqui uma menção ao plebiscito falado aqui por Emerson. Não era, em regra, a necessidade, e Lucas fala isso também em sua obra, que o Arnaldo falou no livro que ele publicou, de ter esse plebiscito. Foi mais um artifício, mais um obstáculo, mais uma tentativa de não permitir a emancipação. Por quê? Quando fala-se o projeto sumiu, o projeto que estava para entrar na pauta do dia, o que a gente às vezes pode falar até foi engavetado, desapareceu, tirou da ordem do dia. Como houve a votação,
criaram esse novo mecanismo de solicitar ao Tribunal Eleitoral que fizesse esse chamamento para esse plebiscito. Não foi porque Arnaldo queria, o povo de Caém queria que fizesse. Mas, como todos estavam a favor aqui no município, não digo todos, mas a grande maioria, foi aprovado. Mas não parou aí. A grande maioria do Caém disse sim no plebiscito. Quando foi feito o plebiscito aqui na sede, aqui estavam presentes o deputado Francisco Rocha Pires, o deputado Manuel Novaes, Chico Rocha, Francisco Rocha Pires. O que é que eles disseram? Já que disseram sim no plebiscito, vamos tentar mais uma vez complicar. Questão de ordem, o sim do plebiscito é sim para não sair de Jacobina, sim para permanecer como Jacobina. Quer dizer, tentaram até isso, modificar o que o povo queria, o povo votou pelo sim, mas eles ainda tentaram mostrar que o sim era para que permanecesse por Jacobina. E só para concluir, nessa parte que Lucas fala aí, eu acho que tem uma, não sei se João, Didi, acho que até sabe mais do que eu dessa história, para vocês entenderem a importância de, sim, ter uma influência política, mas a importância de se impor. Porque não é porque você é de um município pequeno e pobre que você tem que baixar a cabeça e aceitar que tudo que vem de lá. Quando foi para inaugurar em Jacobina o sistema de energia elétrica, foi, como aqui já foi dito pelo professor Didi, tinha a estação ferroviária, foi pedido para que o CAEM fizesse uma recepção aos deputados, ao ministro, se eu não me engano, que viria, ao governador, para inaugurar essa obra, e Caém fizesse uma recepção. Só que a energia era para Jacobina. E Arnaldo disse, eu faço a recepção, mas se a luz também vier para o Caém. Porque fazer uma recepção para a gente comemorar e gastar para que Jacobina tenha luz e a gente fique no candeeiro, tem lógica isso? E aí ele conseguiu bater o pé e conseguiu que a luz também viesse para o Caém. São atitudes e coragem que muitas vezes fazem com que as oportunidades cheguem. Pablo, aí eu vou entrar com a história. Pai foi em Salvador, na audiência com o governador, e lá o governador era Lomanto Júnior. Lomanto virou Arnaldo, vou passar em seu município. Aí meu pai disse, estou sabendo. E como é? Vai fazer alguma homenagem a mim? Meu pai disse, rapaz, governador, eu até poderia fazer. Agora o senhor vai inaugurar a luz e saúde e Jacobina. E Caém, que fica no meio, não vai ter energia. Ah, pai, e o que é que eu posso fazer para me passar lá e ser homenageado? O pai disse, a energia. Faltavam 3 semanas para a inauguração. Aí Lomanto fez um bilhetinho para o secretário, doutor Flaviano, secretário de Obras, Transporte e Viação. Caro Flaviano, atenda ao prefeito Arnaldo, tal. Aí assinou, aí pai disse, governador, assine com a caneta vermelha, não bota, ou com a caneta azul, não bota a caneta vermelha, não. Aí Lomanto sorriu, entendeu? Em 3 semanas, colocaram energia aqui, chegou não sei quantos carros, e colocando posto de energia, e Lomanto desceu na estação ferroviária, desceu o cortejo, inaugurou, onde hoje é o CRAS. Ali tem até uma navalha, até hoje tem lá em casa, onde Lomanto acendeu, instalou a luz. Entendeu? A história é mais ou menos essa. É interessante, né? Dois fatos interessantes, e inclusive esse também relatado por João e por Pablo, que como última tentativa de suprimir todo o processo de emancipação de Caém. Tem tantos fatos que a história nos conta, que se a gente fosse parar aqui para elencar todos e destacar todos, o tempo que passaríamos aqui seria imenso. Inclusive dizer também que o projeto que hoje a gente tem de Caém, margeando o rio Itapicuru, não era esse o projeto que a gente tinha no início. O projeto era um outro, Caém ia avançar, essa região de Junco, salvo engano, Junco, Paraíso, toda essa região estaria dentro do que hoje é Caém. Mas aí, como já foi bem dito aqui, o projeto sumiu, depois surgiu uma nova versão com esses recortes
né, sendo retirados. Mas, assim, grandes foram as obras e tudo isso que culminou para que a gente chegasse a se ter hoje o que a gente tem de Caém. Estamos, não por acaso, né, fazendo essa atividade nesse lugar, que recebe como nome Arnaldo de Oliveira. E aí eu estudei aqui no colégio estadual, depois colégio estadual normal, Arnaldo, por essas transições todas. É um instrumento que hoje a gente tem para formar cidadãos dentro do município de Caém com o ensino médio, né, que por muito tempo era uma graduação muito valorizada. Não se tinha difusão ainda do ensino superior, não se tinha difusão ainda da pós-graduação, do mestrado, doutorado, enfim. Então, o Colégio Arnaldo, ele é importante para Caém, porque é aqui que se finaliza o ciclo do ensino médio e que coloca o cidadão em um outro patamar de aprendizagem. E a gente tem a professora Adriana, que também é historiadora e não está aqui por acaso, né? E além de historiadora, é uma pessoa competente, é uma mulher que vivenciou e vivencia o dia a dia da escola. E é importante, para a senhora relatar um pouco de como foi que se deu esses processos do colégio, né? O que o colégio representa para a gente, a senhora enquanto diretora, a memória que a senhora tem do colégio, a identidade que a senhora pode dizer, olha, o colégio tem uma missão, tem uma visão, e para a comunidade o colégio é isso, e a influência de Arnaldo foi dessa forma no colégio. A senhora pode nos relatar sobre isso? Então, né, vou levantar também, porque como professora não consigo falar sentada. Então, gente, falar da fundação do Arnaldo de Oliveira, né? Vou começar falando disso, porque era algo que inquietava a equipe aqui já há algum tempo, né? Eu estou na gestão há 5 anos, mas já era professora da casa e iniciei minhas atividades também como professora aqui, né, quando fazia um NEB e tive a oportunidade de vir para aqui como estudante e estagiária, né? Minha primeira experiência aqui foi aqui no colégio, né, onde fui barrada no portão porque o porteiro disse: não entra sem farda. Eu disse: como assim? Não sabia que tinha farda. Ele disse: mas não entra sem farda, menina. Eu disse: moço, eu vim de Jacobina para dar aula. Ele: desculpa, eu achei que você era aluna. Bem, então eu iniciei as minhas atividades aqui e quando iniciei, né, era Colégio Municipal Normal Arnaldo de Oliveira, e a gente, infelizmente, né, na fala dos colegas aí, tem esse prejuízo histórico das fontes. Então, a pergunta, quando foi a fundação do Arnaldo? Os professores: Adriana, quando foi que fundou o Arnaldo? A gente tem que comemorar o aniversário do Arnaldo. E essa pergunta inquietava, e eu corria para fazer, né, perguntas aos outros, numa conversa com o Arnaldinho. Arnaldo, eu preciso dessa informação. A gente precisa celebrar e comemorar a fundação do Arnaldo. E aí encontramos na família Oliveira, né, a resposta para a pergunta, né? O ano de 1963, né, foi o ano que iniciou, foi o ano, vamos dizer, por assim dizer, da fundação do Arnaldo. Por quê? Né? Foi, para ser mais precisa, no mês de julho, dia 23 de julho de 63, que por portaria, né, o senhor Arnaldo, ele funda, né, se inicia, se cria o colégio, que na época era chamado de ginásio, né? Pela visão que ele tinha, que tanto já dissemos aqui hoje, né, uma visão de progressos, de benefícios, de desenvolvimento para esse lugar. Então, ele logo entendeu que precisava de um ginásio, precisava de ter um colégio aqui, porque quem tinha condição saía para estudar fora, quem não tinha só fazia o que a gente chama hoje de Fundamental 1. E aí se funda, né, no ano de 1963, ele, segundo os documentos históricos, né, dizem que ele vai ao governo do estado para fazer um convênio para trazer o seu irmão, né, para trazer o professor Arnóbio,
para vir para cá, ele vem como secretário, mas, na verdade, a função era cuidar da criação, da instalação, para iniciar as atividades do ginásio. E, assim, no ano de 63, ainda acontece a prova de admissão. Os meninos de hoje não sabem o que é isso, porque, né, hoje você conclui o Fundamental 1, vai para o 2, vai para o ensino médio, e aí você faz a prova para poder ir para o ensino superior. Mas, naquela época, para você fazer o Fundamental 2, você tinha que fazer a admissão. Então, no mesmo ano, em 63, acontece a primeira admissão para se estudar no ginásio. Então, os 2 primeiros anos, eles funcionam, onde hoje todo mundo conhece na escola ali, Otávio... Não, na verdade, é lá... Isso, deixa eu ver aqui. Nas reunidas Otávio Mangabeira. Mas, com essa responsabilidade e compromisso, o prefeito vai até Brasília buscar apoio para também, junto aos recursos do município, fazer a construção da sede. E em 2 anos, a gente pensa que é muito tempo, mas não é não. Em 2 anos, ele consegue entregar a CAEM a sede do ginásio, que aí passa a se chamar Colégio Normal Municipal Arnaldo de Oliveira. Então, vejam, em 63 começa, e aí, 2 anos depois, já ganha sede própria. E, ganhando sede própria, também vai ganhar um curso que foi o curso do magistério, o qual foi responsável pela formação de muitas das mães e pais de vocês que estão aqui, avós, porque na época, era fazer o magistério para ser professor. Então, a gente tem aqui, com a fundação, com a criação do ginásio, que passa a ser colégio. Então, a gente tem também aí a implantação do curso de formação para professor, que era o curso de magistério. E isso vai atrair, inclusive, que pessoas de outros lugares venham para cá, né? E se criavam as estratégias, que eu não tenho mais tempo para me adentrar muito, para que essas pessoas pudessem ficar aqui, né? Casa de apoio, para que essas pessoas pudessem ficar aqui para fazer o curso de magistério, né? Então, o colégio fica por um bom tempo onde hoje funciona o colégio municipal, né? E aí a gente investigando, pesquisando, infelizmente a gente não consegue exatamente o ano, mas sabemos que foi na gestão do senhor, né, que já faleceu, o senhor Manelinho, que muda para cá, né? Então, vem para esse espaço, que ainda não era assim. Hoje está apertado, mas ele era menor ainda. Não tinha aquele segundo pavilhão. Então, vem para cá, na década de 80. A gente não precisa exatamente a data, não encontramos um documento, mas na década de 80, muda para esse lugar aqui, né? A gente tem, em 2000, uma ampliação desse espaço, e aí se constrói o pavilhão. E em 2002 é o ano em que ele se estadualiza, né? Foi para a Câmara de Vereadores um projeto para que ele fosse estadualizado, né? Então, a história desse colégio começa em 63, né? E aí ele estadualiza em 2002. Estamos nós aqui, como bem disse Arnaldo, né? Ganhando uma outra sede, porque se entendeu que aqui é pequeno. Ouço, às vezes, muitas críticas, como foi dito já por alguns aqui. Como é que Canhão, um lugar tão pequeno, vai ter um colégio desse? Eu digo porque lá tem Arnaldo. Aí a gente vai ter um colégio desse. Então, o que acontece? A história da fundação do Arnaldo é essa. Tentei ser breve, porque eu entendo que quando vai dando meio-dia, a cabeça já não pensa mais direito, né? Então, acabei ficando meio que por último e queria que vocês entendessem um pouquinho dessa história, tá bom? Eu espero que a minha fala tenha contribuído. Todo mundo agora já sabe. Quando foi que fundou o Arnaldo, agora a gente vai comemorar. Agora a gente vai fazer aniversário, porque agora a gente já tem a prova histórica de quando foi. Então, 60 anos, não é isso? Estamos, esse ano, completando 60... Estão querendo barrar minha fala, já entendi. 60 anos de fundação dessa casa.
Adriana, só comentando rapidamente a sua fala, foi o projeto de lei número 08, não foi portaria, projeto de lei 08 de 63, que foi aprovado pela Câmara. E lembrar que, na ida a Brasília, ele conseguiu 8 milhões de cruzeiros para poder criar e instalar o ginásio. Foram as duas obras que ele primeiro correu atrás, foi o ginásio e o posto de saúde, né, Sinovais, que foi 10 milhões. E só que, em forma de homenagem também, fazer referência a professoras como Vivaildes, Amélia Pinho, Dulcilene, Guinalva Nunes, Cesarina e Doraci, além de doutora Tarsila, que além de professora, também era cirurgiã dentista no posto recém-inaugurado. Ótimo. Quer comentar, Pro Adriana? Fique à vontade. Na verdade, foi na pressa, né? Na pressa eu acabei tirando algumas coisinhas aqui para não adentrar muito o horário. Mas é isso, né, gente? A história da fundação do colégio daqui de Caém está atrelada, né, a essa pessoa, a esse homem, a esse político, né? A esse político que, como bem colocaram os colegas aqui, ele, mesmo entendendo a condição do município de Caém, ele correu atrás para emancipar, porque sabia dos benefícios que essa emancipação traria para essa população, né? E aí, nas pesquisas, a gente encontra também, né, que, quando a gente está aqui falando muito da questão das relações de amizade disso, né? E a gente, pelas pesquisas, a gente percebe que, naquela época, tínhamos os professores que vinham de fora e, junto também, vinham alguns dos familiares, né, que moravam em Jacobina, né, e que vinham também aqui para contribuir na educação do município de Caém, né? Então, tem alguns nomes, né, da família, doutor Arlindo, Aguinaldo, Armando, que saíam também das suas atividades e também vinham para aqui para contribuir nesse processo, porque entendiam a importância de um colégio para o desenvolvimento do município de Caém. Muito satisfeito eu fico ter a presença aqui de todos vocês. E mais feliz ainda porque a gente tem, assim, como primeiro prefeito, uma pessoa que buscou como suas primeiras ações o investimento na saúde e na educação, né? Como é destacado o colégio, como foi destacado o posto de saúde nas Sinovais. Então, são sinais de que havia comprometimento com direcionamentos, saúde e educação, que são importantes até hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, da professora Adriana, que também está aqui comigo, a oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre um assunto que, para mim, além de ser muito importante, que eu gosto muito, eu fico muito satisfeito e me enriqueço de prazer. E para finalizarmos oficialmente esse nosso evento, eu vou conceder a vocês que estão aqui na mesa junto comigo, né, o tempo de 1 minuto, tá, para que vocês façam a sua colocação final. E a partir daí a gente vai se dissolver a mesa, tá joia? No mais, eu finalizo por aqui. Vamos iniciar seguindo a ordem. Pode ser, na verdade, vamos começar com as damas, com as mulheres, oportunizando aqui a Adriana, a fala, tá? Finalizando ali com o Pablo, e eu já me encerro por aqui agradecendo aos ouvidos de vocês e ao tempo, tá joia? Um abraço. Usar meu minuto rápido aqui para falar para vocês que a primeira turma de licenciados, né, que concluiu os estudos nesse, né, no ginásio, no colégio, foi em 1967. Então, vejam, né? Vejam que não era aquela coisa de vamos pensar e demorava, não. A história que a gente está ouvindo aqui prova das atitudes, né, de seu Arnaldo em relação aquilo que era necessário, né? E aí eu diria aqui que eu tenho visto uma aparência muito forte na figura de Arnaldinho, né? É um filho que herdou muitas características, eu tenho visto aqui pelo que eu ouvi,
das atitudes, da postura de seu Arnaldo. Então, gente, agradecer a todos vocês. Acredito que para todos, porque para mim foi, mas acredito que para todos foi uma manhã de muito aprendizado, foi uma manhã muito produtiva, onde nós entendemos um pouco mais sobre a história, conhecemos um pouco mais da história do seu Arnaldo, que hoje estamos homenageando pelo seu centenário. Bem, gente, queremos aqui, em nome da família Oliveira, agradecer a presença de todos, da mesa, e fazer uma alusão especial aos alunos que nos assistem, o seu comportamento, entendeu? A atenção que dispensaram. E quero sugerir a todos os alunos, a todos vocês daqui da comunidade, que Arnaldo mandou imprimir 1000 exemplares deste livro de Arnaldo, que vocês leiam, procurem ler a história. É uma história bonita, recente, mas que enobrece a pessoa. Em nome da família, eu agradeço a participação de todos. Bom, eu quero só ressaltar uma coisa. Seu Arnaldo, ele faleceu em 12 de setembro, né, de 2012. Uma curiosidade, tá, estudantes? O sonho de seu Arnaldo era que João fosse prefeito de Caém. João. Porque vocês podem estar se perguntando, e ele não construiu base? Depois disso, ele não elegeu mais ninguém? É verdade. Seu Arnaldo, depois disso, ele continuou na política caenense, dando apoio a diversos prefeitos. Seu Louro está até aqui como um dos exemplos. Seu Dizinho, que faleceu há poucos dias, também foi apoiado. E, diferente do que alguns tentaram construir ao longo da história, seu Arnaldo, apesar de parecer, ele não tinha ambições pessoais do ponto de vista de família. Então, ele sonhava, em uma época, em João ser prefeito de Caém. João foi até candidato a prefeito 2 vezes. Não deu certo. E, pasmem, ele faleceu sem ver Arnaldinho ser prefeito de Caém. Mas isso não foi uma decepção, porque ele já havia, na entrevista que eu fazia a seu Arnaldo em 2008, ele já dizia para mim, esse daí está querendo se meter na política. Mas eu já disse a ele que não vale a pena, é muita traição. Esse daí. É como se o seu Arnaldo percebesse, achasse que João tinha mais poder emocional de lidar na política do que Arnaldinho. E como disse a própria Adriana, está uma réplica de seu Arnaldo. Agora, seu Arnaldo morreu com uma decepção. As pessoas que conviveram com ele, próximo ali, 2006, 2007, sabem que seu Arnaldo teve uma grande decepção política. Não foi com pessoas. Foi com o desmembramento de Vila Cardoso, quilômetro 30, e Baraúnas. Ele se decepcionou, e como base para nós estudarmos sobre isso, queridos estudantes e colegas professores, tem uma professora em Gonçalo chamada Maria Lídia. Ela tem um trabalho no campo da geografia que fala sobre essa divisão territorial. E eu disse esses dias para Arnaldinho, se seu Arnaldo fosse prefeito de Caém, hoje, quilômetro 30, Vila Cardoso e Baraúnas estariam pertencendo ao município de Caém. Sem dúvidas. Porque ele iria até as últimas instâncias, e naquela época, as últimas instâncias era a guerra, ele iria para a guerra, para viver ou morrer, em benefício desses 2 povoados, que foram desmembrados de Caém, contra a vontade daquelas comunidades, que até hoje, Kelsey está aqui, que é uma baraunense, Sônia está aqui, sabem da dor que essa população viveu do ponto de vista de não se sentir pertencentes a Caldeirão Grande, meninos e meninas. Baraúnas, Vila Cardoso, sempre foram do município de Caém. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Bem, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, como vocês estudantes aí, aprendendo, né? E é interessante, eu falto 1 minuto, que Arnaldo sabia da dualidade da disputa política entre a sede e Gonçalo, e ele investiu muito na questão da Fazenda Baraúnas.
talvez tenha sido o prefeito que mais incentivou, junto com Dominguinhos, com Josias, a crescer aquele rebanho político. João perdeu 2 eleições, mas sempre teve muito voto em Baraúna, né, João? Sempre era força política. Então, o que Arnaldo fazia? Fortaleceu o povoado de Baraúnas, as pessoas em Baraúnas, as amizades em Baraúnas, tanto que ele vai adquirir terra em Baraúnas para fazer essa convivência lá, porque ele sabia que no embate político entre um candidato do Gonçalo e um candidato do Caém, Baraúnas e Vila Cardoso podia fazer a diferença, né? Ele tinha consciência disso. E sempre, toda eleição, acredito que de João e até de Arnaldinho, Josias era candidato para fazer aqueles votos que votavam mesmo em seu Arnaldo, certo? Eu acho que os meninos até já venderam a fazenda lá, mas era o apêndice político para fazer esse contraponto do Caém conseguir, nas campanhas políticas, eleger um prefeito em contraponto a um candidato do Gonçalo. Era o fortalecimento de Baraúnas. Obrigado a todos. Um prefeito que em 1963, olhem bem, 1963, elege como suas prioridades a educação e a saúde, estava assim, além do seu tempo. E quando a gente fala em educação, professora Adriana, ele acreditava tanto no projeto de chegar a ir a Brasília, conquistar esse recurso para criar e instalar o ginásio, que ele colocou aqui seus filhos para estudar. Porque ele tinha condições de, em Jacobina, colocá-los nos colégios, mas não, fazia questão de que os filhos estudassem em Caém, porque se ele queria o melhor educacional para os filhos, ele também queria para o povo. E isso foi uma das marcas da sua administração. Quando o Lucas disse aqui que ele não tinha vaidades, e eu até escrevendo para a sessão de hoje na Câmara, e aproveitando aqui em nome do presidente que está presente, vereador Gildo Lulinha, convido a todos para as 3h da tarde, principalmente vocês, estudantes, jovens de Caém, futuros políticos, profissionais, cidadãos do nosso município, participem da sessão hoje, às 15 horas, em homenagem ao centenário de nascimento do nosso primeiro prefeito. E uma das coisas que eu analisando, todos nós temos nossos defeitos, seres humanos como somos, pecadores como somos, temos os nossos defeitos. Mas não podemos colocar na conta do primeiro prefeito, Arnaldo de Oliveira Filho, o defeito e o pecado da vaidade. E a prova maior é que, encerrando a sua vida pública, ele voltou a ser candidato e voltou a assumir uma cadeira de vereador no município de Caém. Depois de ter sido vereador, presidente da Câmara, prefeito interino de Jacobina, prefeito 2 vezes de Caém, em 99 a 92, ele volta a ser prefeito do município de Caém, ou vereador do município de Caém, mostrando e provando, até para todos nós aqui como exemplo, de que o importante não é o tamanho do cargo, não é a altura, a hierarquia do cargo. O importante é a vontade de trabalhar pelo povo e seu município. Eu acredito que não ia falar mais, mas só quebrando os protocolos aqui. Já foi conversado, na verdade, entre a gente, né, em uma conversa informal, em que o Arnaldo, o filho, iria estar pensando na possibilidade de abrir lá a casa do senhor Arnaldo para a visitação. O senhor gostaria de falar sobre isso? Bem, gente, nós estamos querendo fazer uma exposição dos objetos de meu pai. E nós combinamos e achamos melhor fazê-lo lá na casa onde ele morou. Nós todos nascemos e ele morou. Eu acredito que a partir de segunda-feira os professores estão aqui à disposição de levar as suas turmas para lá fazer uma visita de turma em turma, mostrando o acervo. Foi.
seu Arnaldo, viu? A partir de segunda-feira. Faz parte da semana da emancipação do município. Então, muito obrigado. Agora eu, como tiete que sou, né, do meu professor Lucas, ele fez um brilhante trabalho aqui com um pouco da história do pai, na parte política, e nos presenteou, né? Então eu pediria ao professor Lucas que faça uma dedicatória a toda a família, que a gente vai colocar esse material lá na nossa casa também, na casa do nosso pai. Tá bom? Obrigado, Lucas, por essa singela homenagem que você fez. Olha aí, a Adriana quer falar. Então aí a escola já está convidada, a partir da semana que vem, na segunda, já está indo à casa do saudoso Arnaldo de Oliveira. Então, gente, eu queria dizer para vocês que nessa minha trajetória na educação, eu fui aprendendo a ser resiliente e a não sofrer quando as coisas não saem 100%. A gente tinha um diálogo, um planejamento, e assim, a gente fecharia essa manhã aqui, onde nós iríamos prestar uma homenagem, instalando aqui no Arnaldo de Oliveira uma moldura com a foto de seu Arnaldo, porque entendemos que todos os estudantes precisam ver, conhecer quem foi seu Arnaldo. E junto com isso, uma placa de homenagem. Mas assim, a gente vai aprendendo que não ser 100% também faz parte. E aí, infelizmente, alguns contratempos, algumas coisinhas, né, aconteceram que não deu certo, está tudo pronto. Mas eu queria dizer para vocês, né, queria, diante, né, de todos que estão aqui, de toda a comunidade, dizer que era o nosso planejamento e vai estar, né? Não vai estar a moldura para a gente poder colocar, mas a gente vai providenciar, né, resolver a situação e a placa, tá certo? Essa é a homenagem que, enquanto gestora, representando a equipe do Arnaldo de Oliveira, fazemos ao seu Arnaldo por esse centenário, tá certo? É a homenagem do Arnaldo de Oliveira para o seu Arnaldo e a família.